Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caleb Hipólito, sou um dos fundadores da Requinte Congelados. E hoje eu vou estar aqui falando com vocês para mais um assunto muito bacana, que é em relação ao ultracongelador. Qual que é o assunto que a gente vai tocar hoje? Quando você deve partir para a escolha do ultracongelador, né? Assim, vamos dizer assim, qual é o momento que a sua empresa vai necessitar de um ultracongelador e como que você vai escolher esse ultracongelador. Então assim, na Requinte Congelados, lá nós iniciamos com o congelamento convencional, né, o tradicional, que eram nos freezers horizontais. Só que com a demanda crescendo e os freezers horizontais eles ocupam muito espaço e demoram muito para congelar o produto por inteiro, então acabou que virou um grande problema para a gente. Que aí foi a hora que a gente escolheu o ultracongelador. Mas não impede vocês iniciarem com o freezer convencional. Até recomendo você iniciar com eles, até você testar seu produto, tá? Até você conseguir ali ver se esse produto realmente ele é vendável, se ele tem mercado na sua região, porque o ultracongelador ele tem um custo muito alto, bem diferente sim, apesar de que o freezer não é um valor baixo, mas em relação ao ultracongelador, bem menos. Hoje um freezer horizontal, você vai comprar ele hoje um freezer bom, de um tamanho muito bom, por aproximadamente R$ 2.800 a R$ 3.000. Já um ultracongelador de médio porte, você vai estar comprando ele na faixa de 40 mil. Então assim, você vê que a diferença de preço é muito grande. Só que também, né, em relação à produção, vai mudar totalmente o cenário da sua produção, totalmente o modo, a qualidade do produto, o tempo de congelamento. Então, você tem que estar bem preparado, tem que saber os sinais de quando a sua empresa precisa realmente do ultracongelador, tá? Mas antes disso, eu peço para vocês que seguem a nossa página, tá, no YouTube, Requinte Cursos. Segue a gente também nas redes sociais, que estamos no Facebook, a gente está no Instagram. E a gente sempre vai estar postando conteúdos, tanto como receitas, né, que tem muitas receitas que dá para agregar no negócio de vocês, e também conteúdos mais, vamos dizer assim, mais burocráticos, conteúdos mais específicos em relação a equipamentos, em relação a vigilância sanitária, agrodefesa e matéria-prima também. Tem muita coisa bacana que dá para a gente passar aqui para vocês. Então, assim, voltando no tema, então vamos falar um pouco do que é um ultracongelador. O ultracongelador nada mais é que um freezer mesmo, vamos dizer assim, só que com uma potência muito maior. Hoje esses freezers convencionais eles chegam até menos 14 graus Celsius, né? Então, assim, para conservar é muito bom, não precisa mais do que isso. Mas para congelar de forma com qualidade e velocidade, você precisa ter uma potência maior. Hoje o ultracongelador ele chega até menos 40 graus Celsius, o que a gente trabalha aqui. Então, assim, você vê a diferença de menos 14 para menos 40. A grande diferença desse congelamento é que, por exemplo, quando você coloca num freezer convencional, no horizontal, vou dar um exemplo que a gente congelava muito produtos empanados, principalmente esses empanados. Eles demoravam de 24 a 48 horas para chegar no ponto bacana de você poder embalar ele a vácuo e ele não ter modificação na embalagem, ele não amassar, não ficar úmido, né, vamos dizer assim. Então, assim, é muito tempo, até 2 dias para chegar nesse ponto, esses produtos que possuíam empanamento. Então, o que acontecia? A gente colocava eles para congelar. Quando finalizava, a gente via que eles criavam muita camada de umidade, cristais de gelo. Isso aí, quando a gente colocava na embaladora a vácuo, quando você embalava, não ficava tão bonito no produto final. Isso aí era uma das grandes desvantagens. Aí a gente pesquisando, vendo o porquê, quando você congela ele no congelador convencional, nesse horizontal, ele vai congelar o produto, vamos dizer assim, de fora para dentro. Um exemplo, de fora para dentro, vamos dizer assim. Ele não vai congelar total esse produto.
Quando você finaliza, ele vai ficar úmido. Ele fica com aqueles cristalzinhos de gelo, por ele ficar muito tempo dentro do freezer, ele vai criar esses cristais de gelo. Então, por isso que fica com esse aspecto úmido. Quando você coloca no ultracongelador para ele chegar numa temperatura muito baixa, ele vai começar a congelar do núcleo para fora. Vamos dizer assim. Então, o congelamento dele é muito melhor, a qualidade. Ele, além de conservar muito mais o sabor original do produto, tá? Porque ele vai ficar pouco tempo ali dentro do ultracongelador. Vou te dar um exemplo. Esse que demorava de 24 a 48 horas, no Ultra, eu faço ele hoje mais ou menos em 50 minutos. É uma diferença muito grande. Não cria cristais de gelo, ele não tem umidade e ele chega nesse ponto muito rápido. Então essa diferença é muito gritante na hora que você vai fazer o congelamento com o Ultra. Outra coisa que eu aprendi também, né, na questão do congelamento são as bandejas, tá? A gente tem o costume de comprar aquelas bandejas já fechadas, porque a gente utiliza para várias coisas, né, vamos dizer assim, e elas são, não vou dizer péssimas, mas elas são ruins para congelamento. Elas não são próprias para isso. Às vezes até quando você está utilizando um freezer convencional, se você utilizar essas bandejas próprias para congelamento, você vai ter um resultado melhor. Vou dar um exemplo do que é essa bandeja própria. Ela geralmente vem no tamanho de 40 por 60, ou 60 por 40 por 60, e ela vem toda furada. Para que são esses furos? É para ter circulação de ar. Essa circulação de ar ajuda a tirar essa umidade, ajuda a congelar mais rápido e retirar essa umidade. Tanto que quando você utiliza o ultracongelador, você só utiliza o ultracongelador, as bandejas são essas bandejas furadas, ou de alumínio ou de plástico, né? Aqui a gente utiliza as duas modelos e vou também falar um pouco da diferença, quais são as vantagens, tá, de cada uma. Então, quando você está trabalhando com esse congelamento tradicional, convencional, eu recomendo para você utilizar essas bandejas para congelamento, porque às vezes você não tem condição de comprar um Ultra, mas consegue melhorar o congelamento com essas bandejas. Hoje ela está em torno de, você consegue achar no Mercado Livre, ela de plástico, está em torno de R$55, 48, no mínimo, assim, se você comprando grande quantidade, mas o preço médio dele hoje é R$55. Você consegue achar tranquilo no Mercado Livre, a bandeja. E você me pergunta, qual que é a diferença da bandeja plástica com a bandeja de alumínio? A bandeja de alumínio, ela, assim, o que a gente reparou muito, que a grande vantagem dela é a limpeza dela. Ela é muito fácil de limpar, muito boa de manusear ela dentro do Ultra, porque ela é mais fininha, mais baixa, então ela tem essa facilidade de limpeza. Tempo de congelamento, ela é um pouco melhor que a de plástico, mas assim, é pouca coisa, não altera quase nada. E varia muito do produto, assim, mas ela geralmente, tempo de congelamento, ela é um pouco melhor. Não falaria assim, compra a bandeja de alumínio porque ela congela mais rápido. É tão pouco que eu nem recomendaria por isso. Já a bandeja de plástico, ela tem essa não é tão difícil, mas ela é um pouco mais complicada de fazer a higienização dela, porque ela é maior e ela tem as laterais mais altas. Só que ela tem a vantagem de você poder fazer o empilhamento dela. Entendeu? Então, assim, a de alumínio não tem empilhamento, a de plástico ela tem empilhamento. Ela tem uma estrutura de acabamento no elevado dela, que é de você encaixar uma na outra. Então, você consegue empilhar dentro do freezer, por exemplo. Se você tem câmara fria, você consegue sair empilhando ela com muita facilidade. Então, essa é a grande facilidade da bandeja de plástico. Tá? Então, voltando para o Ultra. A gente falou um pouco do congelamento convencional, falou um pouco da diferença do congelamento de tempo do tradicional com o do Ultra. Agora vamos voltar do porquê que você vai comprar, adquirir um Ultra na sua produção. Aqui na Requinte Congelados, a gente começou a buscar um Ultra congelado, quando a gente viu que, como se diz, a gente começou a ter pouco espaço nos freezers. A gente finalizava a produção do dia e tinha que sair caçando espaço nos freezer para colocar o produto, para ele congelar e a gente conseguir embalar
ou no outro dia, no final do dia, ou 2 dias depois. Então você imagina a gente ficar juntando esse tanto de bandejas para conseguir ter o produto final. Então foi ficando algo inviável, eu não conseguia colocar mais freezer, não tinha espaço. Então foi a hora que a gente partiu para o ultracongelador. Essa escolha de partir para o ultracongelador foi muito importante, porque assim, a gente teve que sentar, reorganizar todo o sistema de produção, porque a gente trabalhava num modelo de produção, por exemplo, assim, como a gente não tinha tanto espaço, a gente conseguia trabalhar, a gente trabalhava com produção até de 3 itens no dia. E a demanda também era menor. Então, assim, a gente, de tal hora a tal hora a gente fazia frango recheado, de tal hora a tal hora era asinha, e no finalizava com tulipa, um exemplo. Então a gente chegava nesse ponto, a gente finalizava o dia com 3 produtos produzidos, mas nenhum dos 3 a gente conseguia colocar, vamos dizer assim, em venda no mesmo dia ou no dia seguinte. Muito difícil a gente colocar. O frango a gente ainda tinha uma facilidade maior de colocar, porque por ele não ser empanado, a gente conseguia moldar ele e ele não amassava tanto na embaladora a vácuo. A asinha, a tulipa, a gente já tinha muita essa dificuldade. Quando a gente começou com os discos também, aí que a dificuldade aumentou mais ainda, porque o disco a gente utilizava muita bandeja, o empanamento dele era bem maior do que o da tulipa, e ele criava essa umidade. Tinha a questão de ele amassar na hora que você batia, fazia a embalagem a vácuo, né? Então foi onde a gente começou a ver essa necessidade de ter um ultracongelador. Quando eu vi que tinha essa necessidade, o que eu fui fazer? Eu fui procurar no mercado as opções de ultracongelador. E vou ser bem honesto para vocês, para quem não entende, é muito complicado. Não é um mercado, vamos dizer assim, que você vai em qualquer casa de refrigeração e encontra um ultracongelador para comprar. E poucas pessoas indicam, assim, aqui, por exemplo, aqui em Goiânia mesmo, são poucos locais que têm até a parte de manutenção do Ultra, né? Então, não é um mercado fácil de você estar pegando informações, de você estar conseguindo fazer essa compra. Então eu vou falar mais da empresa onde eu comprei o Ultra, que é a Projet Equipamentos, que é lá de Uberlândia, Minas Gerais. Então assim, eu olhei várias outras marcas que às vezes até muito famosas no mercado, vou dar um exemplo para vocês, a Climakeep, eu olhei, tem muito equipamento bacana, muita coisa boa, mas na época eu acabei optando pela equipamento da. Então, assim, quando eu fui estar escolhendo do Projet Equipamentos, que eles são lá de Uberlândia, Minas Gerais, eu achei muito bacana a forma do atendimento deles, principalmente a parte de assistência. Então, foi um dos grandes diferenciais que eu achei dentro da empresa. Eu vou estar entrando aqui o UCP40S. Por que a gente chegou nesse UCP40S? A gente pegou, você vai fazer, o que você tem que fazer? Você tem que ver qual que é a sua média de produção do dia diário, né? E ver o que cada Ultra comporta. Como que você vai saber disso? Cada ciclo, o Ultra ele trabalha com ciclos de congelamento. E esse ciclo de congelamento ele é feito por peso que você coloca dentro dele. Então, por exemplo, esse que eu escolhi, cada ciclo de congelamento, ele comporta até 40 quilos de produto. Então, para mim, já me atendia muito bem. Então, assim, vou tentar explicar um pouco melhor. Vou te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, só assim, cada 10 discos, ele pesa 1 quilo, vou dar um exemplo. Então, eu consigo estar colocando os 400 discos lá dentro, né? Vamos dizer assim, a gente consegue colocar 10 vezes 40, até 400 discos a gente consegue colocar dentro do Ultra. Aí vem a outra parte. Dentro desse equipamento, tá vendo que tem as laterais aqui? Essas laterais é onde você coloca as bandejas. Esse modelo que eu escolhi consegue colocar até 20 bandejas por ciclo. Tá? Eu já fiz o teste, vou ser bem honesto com vocês, eu até fiz a gente até teve que criar um mapa de produção, colocamos um mapa de
para estar criando os ciclos, né, de congelamento da empresa, onde, por exemplo, para disco, para frango, a quantidade máxima que a gente coloca por ciclo. Porque a gente fica naquela, mas é uma temperatura, tal, passar 2, 3 quilos só, ele consegue trabalhar. Não, pessoal, tenta sempre trabalhar um pouco abaixo desses 40 quilos, porque você ganha muito em qualidade do congelamento. Eu lembro que quando a gente estava no final do ano, a gente até começou a trabalhar um pouco, principalmente no frango. Um pouco acima dos 40, a gente teve esse descuido, não consegue fazer o congelamento de forma correta. E até é perigoso estar estragando o equipamento. Então, não recomendo estar colocando esses 40 acima dos 40 quilos, tá? Sempre trabalha dentro desse ciclo. Até porque, assim, você pensa, poxa, coloca dentro do ciclo de congelamento, do peso ideal, o peso que ele consegue trabalhar, você vai estar conseguindo fazer um ciclo muito mais rápido, você diminui o ciclo. Então, aí você faz a conta do tempo que você economiza de ciclo, às vezes você consegue congelar até mais rápido, entendeu? Então, eu sempre recomendo trabalhar no limite para baixo, vamos dizer assim. De preferência, um pouco abaixo. Vai ter um resultado fantástico, muito melhor. Então, esse aqui foi o equipamento que eu escolhi. Vocês estão vendo aqui, ele é basicamente uma câmara, né, por dentro aqui para você colocar as bandejas. Ele tem vamos dizer, um ventilador aqui para fazer o trabalho ele tem duas funções, né, vamos dizer assim, o trabalho para fazer o congelamento, e esse aqui ele também faz o trabalho de degelo, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, é um equipamento bem grande, ele é bem pesado, só que muito fácil tudo com rodinha, bem fácil de manuseio. Muito fácil questão de limpeza também, tá? Você faz a limpeza dele interna, ele tem a saída do degelo, que é onde sai a água quando você faz o trabalho de degelo, e a limpeza lateral, que eu digo assim, que a gente sempre faz com aspirador mesmo. Você vem, que ele tem tipo que na grade lateral, onde ele puxa o ar, ele vai acumulando sujeira, vai acumulando poeira. Você vem e faz a limpeza para manter sempre ele com a potência máxima que ele pode trabalhar. Tá? Quando você faz o ciclo de congelamento, é obrigatório, vamos dizer assim, você sempre finalizou o ciclo de congelamento, você tem que fazer o degelo do equipamento. Por quê? Você pensa comigo. Um equipamento desse interno, ele começa a trabalhar, ele chega até menos 40 graus. Você finalizou o ciclo, ele ainda está todo congelado. Aí você vai querer iniciar outro ciclo, ele pode forçar, ele pode danificar o motor, danificar qualquer outro tipo de outra peça dentro do equipamento. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que iniciar o trabalho, a força, numa temperatura natural, uma temperatura ambiente, porque ele vai trabalhar bem menos. Se você começar com esses ciclos atrás de ciclo, bem rápido você vai estar estragando o seu equipamento. E é muito rápido o degelo, é uma função automática mesmo, você deixa a porta aberta, coloca a função degelo, ele liga esse ventilador interno, rapidinho ele descongela todo o equipamento e já sai pelo dreno. Então, e outra coisa, no momento em que está fazendo o degelo, você pode estar abastecendo a máquina, que você vai ganhando tempo, não precisa. Porque o degelo está funcionando, você não vai abastecer a máquina. Pode abastecer, que não vai ter problema nenhum, tá? Outra coisa bacana dele é que ele é todo no touchscreen. Todas as funções são, vamos dizer assim, automáticas, né? Você escolhe como que você vai trabalhar. E tem as funções de congelamento e resfriamento. Ele vem com duas opções. Você tem a opção para ele trabalhar no máximo, para ele congelar, e a opção para ele resfriar, ele chega até menos 4 graus, para ele resfriar o mais rápido possível. Então ele tem duas opções para você trabalhar. Não sei se vocês estão vendo aqui, que parece uma canetinha aqui, ó, e um cabo. Isso aqui é a sonda. Para que serve essa sonda no ultracongelador? Quando você, por exemplo, você não sabe o tempo de ciclo do seu produto. Vamos dar um exemplo, uma asinha recheada. Eu coloco a quantidade máxima que comporta o equipamento de asinha dentro dele. Uma peça só, você vem com a sonda e coloca
até no interior do produto, até no meio, no núcleo dele. E vai trabalhar, na hora que você coloca a opção de congelar, você coloca a opção sonda. O que ele vai fazer? Ele vai medir ali o tempo inteiro a temperatura interna do produto. Tá? Ele tem ele trabalha com a temperatura interna do produto. Quando ele vê que o produto está congelado por inteiro, ele já apita e finaliza o ciclo de congelamento. Tá? Então, assim você vai conhecer os tempos de congelamento do seu produto. E a grande vantagem é que quando você faz isso, ele tem a opção de você salvar de cada produto que você consegue salvar para, por exemplo, vou congelar a asinha, você não precisa pôr a sonda novamente, você só vai lá vamos dizer assim, no seu cardápio de ciclos, coloca aqui a asinha, ele vai colocar o tempo que é necessário para estar congelando esse produto. Então é muito bacana a sonda. Mas o que acontece? Às vezes você não vai conseguir congelar somente a asinha. Vamos dizer, às vezes eu tenho que congelar a asinha e mais um produto aqui de emergência. Aí você usa o congelamento de modo geral. Ele vai trabalhar vendo a temperatura da câmara e baixar ela até chegar nos menos 40. Isso eu acredito que hoje é a mais utilizada hoje no comércio, porque acontece esses imprevistos, acontece você ter que congelar mais de um item dentro do Ultra, que você consegue fazer esse ciclo geral, vamos dizer assim. Então tem essa opção. O de resfriamento, como eu disse para vocês, ele vai trabalhar em temperaturas mais baixas. Ele vai, acho que se não me engano, até menos 4 graus. E você trabalha com esse produto. Deixa eu ver se... Aqui, ó. No ciclo de resfriamento, por exemplo, ele consegue até aumentar a quantidade de peso. Ó. No congelamento 40, no resfriamento ele consegue até 60 quilos. Tá? Então, essa é a grande sacada do ultracongelador. Uma outra coisa que eu vi na questão, se você tiver essa opção, tá, na sua empresa, que é a questão dos modelos de energia. Eu não sabia, no dia eu fiquei sabendo com os próprios vendedores e com o próprio rapaz que instalou para mim também, que se você tiver a opção de colocar aí um equipamento trifásico, principalmente um equipamento desse porte trifásico, coloque trifásico. Ele vai ter uma segurança maior, um consumo de energia menor, né, vamos dizer assim, porque ele vai trabalhar com bem mais facilidade, com bem mais folga, vamos dizer assim. Porque ele vai utilizar as 3 fases, uma fase que ele vai trabalhar sempre no consumo máximo. Então, se você tiver essa opção, ele aqui nessa empresa eles dão essa opção de você escolher o tipo de energia. Eu recomendo, eu utilizo sempre a trifásica. Para mim, aqui, até os próximos equipamentos que a gente adquiriu, os outros que a gente adquiriu que tinham opção trifásica, eu sempre adquiri a trifásica, tá? Mas isso aí você tem que olhar primeiro na sua rede, se a sua rede tem essa opção, porque geralmente eles colocam a monofásica primeiro, depois, porque quando você faz a trifásica, você paga uma taxa para estar entrando com esse tipo de energia. Então eu recomendo vocês estarem colocando a trifásica. Então voltando aqui, pessoal, a gente falou da questão da compra, da escolha do equipamento. É muito importante você pesquisar. Eu estou falando do equipamento que eu comprei aqui, para mim fui muito bem atendido aqui na região, mas às vezes na sua região tem equipamentos que têm um atendimento melhor, que tem uma assistência técnica na própria região. Recomendo você pesquisar muito, tem muitas marcas bacanas, tem Gênesis, tem Climakeep, tem essa Projet. Então assim, são as principais que eu conheci no mercado. E não outra dica que eu vou dar assim bacana, na hora que você for fazer o comparativo de valores, na hora que você comprar por potência, vamos dizer assim, do equipamento, sempre compra pensando no seu crescimento. Que, por exemplo, faz de conta que você compra um de 20, eu não sei o valor dele hoje, mas vamos fazer de conta que é 32 e o outro é 40. Você fala, nossa, 8 mil é uma diferença gigantesca, e realmente é. Mas se você for colocar na sua produção, você vai arrepender demais de colocar um menor. Porque depois você vai ter que vender ele para conseguir comprar um maior. Você vai perder na venda do equipamento. Então, assim, eu não recomendo você já iniciar pensando assim, só o limite da sua produção. Pensa no limite e joga uma margem bacana de crescimento. Porque você tem que pensar que sua empresa vai crescer. Eu, por exemplo, mesmo eu fiz isso
e graças a Deus a gente está com a demanda que daqui a uns dias a gente vai ter que trocar de equipamento. Porque hoje a gente não sobrevive mais sem o ultracongelador. Que essa é uma das grandes vantagens do congelador, que assim, a gente produz o item no dia e finaliza ele todo o processo no mesmo dia. A gente faz vamos dizer, o frango recheado, a gente desossa, recheia, costura, congela e embala no mesmo dia. A gente consegue colocar ele para venda só num dia de expediente. É a grande vantagem do Ultra. Outra grande vantagem é a qualidade do congelamento, tá, pessoal? Eu falei bem por cima, mas quando você congela ele no ultracongelador, ele conserva muito aquele sumo da carne fresca, vamos dizer assim, aquela qualidade da carne fresca. Eu que trabalho com congelados, é extremamente importante, porque a pessoa coloca, ele aumenta a vida útil da carne, vamos dizer assim, e aumenta muito o sabor. Vou dar um exemplo para vocês, quando a gente fazia o frango recheado e fazia esse congelamento no convencional, a gente pedia para o pessoal não ficar mais de um mês porque no freezer, porque já fica aquele costume, que ele já ficou aquele tempo todo para congelar, a gente embalou e depois tem que colocar novamente no congelador, então perde. Com esse, assim, a gente já está recomendando que pode ficar até 3 meses que conserva o sabor original da carne fresca, tá? Então, você vai ter um ganho fantástico em qualidade do seu produto. O outro, não preciso nem dizer, é o ganho no tempo, né? No tempo de produção. A gente teve um dia que a gente teve um problema na rede elétrica aqui. Olha a vantagem para vocês verem do trifásica. Estava tendo uma manutenção de rede e quando ela voltou, uma das fases veio muito alta. E quando essa fase veio alta, ela queimou, vamos dizer assim, ela queimou um dos pinos de fase dentro da tomada do trifásico. Só que por ser uma fase só, acabou que não chegou não deu problema no equipamento. Ele chegou nessa fase, né? Queimou dentro do pino e ficou. Então, como ela tinha feito só numa fase, ela não deu problema na máquina. Aí a gente conseguiu, só fez a troca da peça da tomada, né, aquela tomada trifásica, e conseguiu, assim, graças a Deus, não danificou o equipamento. Então, até o rapaz que mexeu falou assim, olha, ainda bem que vocês tinham um trifásico. Se fosse um monofásico, tinha acontecido o risco de ter queimado. A outra coisa que eu sempre recomendo, você colocar segurança antes de chegar no seu equipamento. Vou te dar um exemplo, eu coloquei um relay, que o pessoal chama de relay. O que é esse relay? Ele vai medir como que está a tensão nas redes, né? Ele não deixa, por exemplo, passou do limite que o relay coloca lá de tensão, ele não deixa chegar no equipamento. Então ele já tem essa segurança. Você vai poder trabalhar tranquilo. Se tiver algum problema na rede, ele corta o fornecimento da máquina antes de chegar essa diferenciação na máquina. Então, quando você começa a trabalhar com esses equipamentos mais industriais, tem esse cuidado, tá? Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês na escolha do equipamento, na hora que você tem que trabalhar com o ultracongelador, que é muito importante hoje nas indústrias que trabalham com congelados. As empresas, mesmo de pequeno porte, vocês vão ver que faz um diferencial muito grande na qualidade do produto e no tempo de produção. Tá? Então, é um equipamento extremamente importante hoje se você trabalha com congelados. Não esquece de seguir a gente no YouTube, tá? Seguindo a gente para você receber notificações, receber que a gente está colocando vídeos novos, tá? Segue a gente nas redes sociais que a gente está postando sempre conteúdo, tanto igual foi para vocês, tanto receita quanto conteúdos mais técnicos. A gente sempre vai estar colocando isso aqui para você. A gente sempre quer ajudar vocês nessa parte, quem trabalha com comércio, com produção, a gente sempre vai trazer novidades aqui, trazer equipamentos que a gente gosta, que a gente trabalha e aprova, equipamentos que a gente não gostou. Então, eu acho de extrema importância, de extrema valia a gente está passando para vocês aqui. O próximo assunto, a gente quer ver se a gente consegue trazer um assunto mais voltado para a parte fiscal, vamos dizer assim, a parte de vigilância, a parte de autodefesa. O pessoal me perguntou muito isso no direct.
quando vai iniciar o negócio, se você vai recorrer para vigilância, se o negócio ele atende à agrodefesa, vamos dizer assim. Então a gente vai tentar montar um material para vocês também relacionado a isso. Tem também questão de projetos, questão de matéria-prima que ajuda no dia a dia de produção. Vou estar passando aqui para vocês e espero que agregue, que ajude bastante no dia a dia de produção. Um abraço para todos, segue a gente aí nos canais e até o próximo vídeo.